Olá, meus prezados alunos de alfabetização e letramento, professor Daniel Alexandre aqui, continuando a nossa aula. Então, pessoal, a gente começa aqui agora falando de Emília Ferreira um pouquinho mais, a gente já falou um pouquinho sobre ela, mas vamos continuar falando sobre Emília Ferreira e vamos falar um pouquinho sobre os níveis de alfabetização hoje. Nós não falaremos de todos eles, mas vamos falar aí de alguns e aí na próxima aula a gente termina. Então, Emília Ferreira foi a maior influência na reformulação metodológica da educação brasileira. Então, a educação brasileira ela passou por uma reformulação ali na década de 80 até na década de 90. Início da década de 80, mas completou mais lá para a década de 90. E uma das responsáveis foi a argentina, psicóloga e pedagoga. Hoje ela tem 83 anos. Então, o seu nome ele ficou ligado ao construtivismo. Então, esse termo construtivismo, algumas pessoas falam que ele foi cunhado pelo Piaget, pelo Vygotsky, pelo Vallon, mas na verdade esse termo construtivismo ele ficou um pouco mais conhecido com os estudos da doutora, psicóloga, pedagoga Emília Ferreira, que aí ela foi trabalhando com esses processos de construção, de conhecimento, como que a criança aprende, como é que é essa questão da psicogênese, da língua escrita, e aí o nome dela ficou bem ligado, né? O nome dela ficou bem ligado ao construtivismo. Então nós temos aqui a Emília Ferreira. E o que é construtivismo, pessoal? Construtivismo não é um método, mas sim algo que acontece no processo natural de interação da criança com o mundo letrado. Então, construtivismo, toda vez que você ouvir essa palavra construtivismo, entenda o seguinte, é uma questão de processo. É um processo, o próprio nome já diz, né? Construção. Então, à medida que a criança tem contato com o objeto, à medida que a criança tem contato com as interações sociais, à medida que a criança tem contato com as emoções, que ela vai se entendendo, que ela vai se conhecendo, que ela vai tendo contato com o livro, ou com o e-book, ou com o joguinho voltado ali para a questão pedagógica, ou até mesmo os próprios vídeos e desenhos. Acontece alguma coisa na mente da criança e ela vai construindo aquele conhecimento, ela vai construindo aquelas informações. Então, quanto mais estímulo a criança tem, quanto mais a criança está inserida nesse mundo, tem mais contato, mais ela vai crescendo. Então, isso é um processo. Então, construtivismo a gente não pode dizer que é um método, falar bem assim, não, existe um método construtivista. Na verdade, não. Nós temos um processo. A questão é que alguns professores ou alguns estudiosos ou algumas pessoas que trabalham, eles falam o seguinte, não, nós trabalhamos aqui no método construtivista, que na verdade é trabalhar com muitos estímulos, deixar a criança fazer por si só, observar o crescimento da criança, e aí eles acabam cunhando, falando que isso é um método construtivista, mas na verdade não é um método, é um processo natural de construção que vai acontecendo à medida que a criança vai tendo acesso ao ambiente, acesso às ferramentas, acesso ao objeto mesmo de construção, de conhecimento e de experiência, né? Como diz a neurocientista Suzana Herculano, fala o seguinte, que nós aprendemos por meio da experiência. E aí a criança, como a mente dela está prontinha ali, ela só precisa de experiência. Quanto mais experiência ela tem, mais ela aprende. E aí vem esse termo, né? Psicogênese da língua escrita. O que é isso aqui? Que palavra é essa? Psicogênese da língua escrita. Psico vem de psicológico. O que é psicológico? São os processos mentais ou emocionais. Eu acho engraçado quando eu falo de psicológico, não tem como a gente não lembrar do senso comum que fala o seguinte, quando a gente está com algum problema, aí a pessoa vira assim e fala, ah menina, isso aí é psicológico. Isso aí é psicológico, como se psicológico fosse alguma coisa banal, como se a gente não tivesse que dar interesse para o psicológico, ou como se fosse uma coisa menor. Fala bem assim, se tivesse machucado um dedo, quebrado uma perna, né? Pelo menos estava todo mundo vendo, né? Você quebrou a perna, você machucou o dedo. Mas se não machucou nem o dedo, nem quebrou a perna, não tem nem nada mostrando assim no seu corpo que está machucado, não tem nenhuma feridinha machucada ali, aí fala assim, não, isso não é importante, porque é psicológico, e não é bem assim, tá? Isso é extremamente importante, que essas questões mentais e emocionais a gente tem que dar atenção. Sim, claro que vai existir uma discussão enorme em volta do tema, mas a gente não pode ficar falando assim, é psicológico, como se fosse algo banal. Eu posso até falar, olha, isso aí é algo que deve ser tratado, porque é psicológico, é um processo mental, é um processo emocional, e a gente precisa tratar, precisa ter atenção. Então, psico vem
de psicológico, de mental ou emocional. E Gênese? Gênese é nascimento, é origem, é começo, é história. Então ela vai falar da psicogênese da língua escrita, ou seja, a origem do desenvolvimento dos processos mentais, ou quando que começa o aprendizado da escrita. E aí ela mapeou isso. Quando que a criança começa a aprender a ler e a escrever? Quando que começa esse processo de escrita? E aí as pesquisas dela foram em cima disso. Por isso que o nome se fala psicogênese da língua escrita. Ou seja, o processo desde o começo até o final da alfabetização, que aí a gente vai dizer que a criança realmente está alfabetizada. E para isso, ela cunhou algumas fases, né? As fases da escrita infantil, que ela vai chamar de níveis. E aí nós temos o nível pré-silábico, o nível intermediário, o nível 3, que é o silábico, o nível 4, que é o intermediário 2, e o nível 5, que é o alfabético. Nessa aula de hoje, nós vamos ficar até o nível intermediário. Aí na próxima aula a gente continua falando do silábico, do intermediário 2 e do alfabético. Então nós temos aqui o pré-silábico. Como é que é esse pré-silábico? O pré-silábico é aquela fase pictórica, né, das garatujas. Quando a gente fala garatuja, o que é garatuja? Garatujas são aqueles desenhos sem sentido, às vezes um círculo com um olhão, uma boca meia torta assim para o lado, ou uns rabiscos. Esses desenhos sem figuração. Então é isso que a gente dá o nome de garatujas, que aí vai começar de 1 ano a 2 anos. Aí eu coloquei essa informação aqui, falando que depende do estímulo do ambiente, tá? Então, quanto mais a criança for estimulada, ela pode começar antes ou pode começar um pouquinho depois. As crianças da creche, elas já fazem isso naturalmente por causa do acesso que elas têm às pinturas, e aí começa com a pintura da mãozinha, do pezinho, aí os pais de primeira viagem, principalmente, né, são os que mais ficam alegres com isso, né? Então, o primeiro filho, aí chega lá aquele presentinho com aquele desenho, com aquela mãozinha pequenininha, bonitinha assim, toda com tinta assim, aí a mãe se derrete, aí o pai se derrete. Ou então alguns rabiscos assim, aí embaixo a professora escreve: papai eu te amo, mamãe eu te amo, aí o pai se derrete. Que na verdade é feito pelas garatujas, que na verdade é um processo de construção aí dentro desse construtivismo. Então a garatuja o que vai ser? Serão esses rabiscos, esses acessos assim. E para a criança, na mente dela, ela já está construindo alguma coisa. Quando a criança começa a falar, eu tive uma experiência com uma criança, eu acho que eu até falei isso para vocês na sala de aula. Acho que ela tinha de 2,5 para 3 anos, e eu estava fazendo um trabalho, né, com essas crianças, e aí de repente eu pedi para fazer uns desenhos. Aí a criança desenhou praticamente parecido com esse de baixo aqui. Esse aqui, mas não tinha tanto risco assim não. Mas ela desenhou, fez um monte de risco, aí riscou, circulou ali e tal. Aí eu perguntei para ela: o que você fez? Ela: meu pai, minha mãe e eu. Eu achei tão bonitinho que na mente dela foi isso mesmo que ela fez. Na mente dela, aquela representação daquele desenho é o pai, a mãe e ela. Isso na imaginação, no processo da linguagem, às vezes até no próximo processo da linguagem ela vai construindo isso. Então, não significa que não seja. Agora, para nós, a gente olha e é um desenho sem figuração, às vezes sem sentido. Mas para a criança está tendo sentido na mente dela, está tendo uma certa explicação na mente dela. O que a gente faz? A gente estimula o processo e vai acompanhando as fases. Eu tenho falado isso em sala de aula várias vezes. A gente não pode pular fases. Tem pai, tem mãe que fica muito agoniada achando que a criança não sabe fazer, que tem que fazer logo, que tem que aprender a ler logo. Não é bem assim, gente. Cada fase tem o seu processo e cada criança tem o seu ritmo. E a gente tem que observar e evitar de ficar colocando muita pressão nas crianças. Crianças que vivem e crianças que passaram por um processo de muita pressão, de muita cobrança, são adultos com problemas emocionais, e aí depois tem que tratar isso e tudo mais. Então, cada fase tem o seu tempo, cada criança tem o seu ritmo, e a gente vai aprender a trabalhar com isso, e com certeza vocês vão trabalhar com excelência. Então, essa aqui é a pré-silábica, e aí nós temos a primeira fase, né, do pré-silábico aqui, que é a fase pictórica. Então, essa fase ela é dividida em 3 fases. A fase pictórica do pré-silábico. Depois, a gente vai para a fase gráfica do pré-silábico, que é a mistura de símbolos, pseudoletras, letras, números,
ou a criança desenha bolinhas, riscos e pedaços de letras. A diferença da garatuja é porque a garatuja até então não aparece letra, nem números, nem pseudoletras. São só rabiscos mesmos, desenhos ali um pouco sem sentido para nós, porque para eles tem sentido. Então esse é o momento da garatuja. Aqui já não é mais o momento da garatuja, porque aqui a criança já começa a entender que as palavras são escritas por meio de alguns símbolos. Então ela começa a tentar imitar aqueles símbolos que tem ali. E aí ela começa a tentar escrever algumas letras. Por exemplo, aqui, ó, ela fez um P ou um D aqui embaixo, né? Pio, piou ou diou, alguma coisa assim. Ou i. Aí ela começa a escrever dessa forma e a professora pergunta: o que você escreveu? Aí ela colocou aqui embaixo, nessa de baixo aqui: eu escrevi passarinho. Então lá em cima, eu escrevi que o gato pega o passarinho. Então ela começa a fazer esses círculos, esses formatos assim de números, de letras, ainda bem fase a gráfica primitiva que a gente vai falar, né? Muito primitivo. E aí quando a gente fala de primitivo e essas garatujas, a gente pode lembrar um pouquinho lá das escritas das cavernas. Aquelas escritas lá das cavernas, a arte rupestre, né? Então a gente lembra da arte rupestre que era feito mais ou menos isso, né? Essa gráfica primitiva. Eles queriam passar uma mensagem, eles queriam falar alguma coisa, só que ainda não estava muito elaborado, não estava muito construído. Então virava ou uma espécie de garatuja, ou uma espécie de fase gráfica primitiva, vamos dizer assim, né? Então essa é a fase 2 do pré-silábico, que é a fase gráfica primitiva. Aí a fase 3 do pré-silábico é a fase pré-silábica, que aí a criança já começa a diferenciar letras, números, desenhos e símbolos. Ainda não associa o fonema ao grafema, mas ela consegue diferenciar. Ela sabe que existe uma diferença ali entre letras, entre números, entre desenhos e símbolos. Então assim ela já não faz mais a garatuja, ela já não faz mais aqueles desenhos que ela fez lá na segunda fase, aquelas letras ali, ela já consegue fazer. Então esse de cima aqui, por exemplo, ó, percebe que a criança fez um A, um N, um X, um A, um F, e aí ela quer dizer que isso é o abacaxi. Quando forma, a gente não consegue formar as sílabas, mas a gente percebe aqui que ela não está colocando número, ela está colocando letras que ela entende que a palavra é escrita por letras. Só que ela ainda não consegue associar o fonema a grafema, mas ela sabe que abacaxi tem A. Ela sabe que o abacaxi tem um X, ela sabe que o abacaxi tem um I, só que ela coloca em outros lugares ali, de um lado para o outro, e assim por diante. Ó, tem ali a maçã, tem a banana, aí na banana ela colocou o A, colocou o N e o B do outro lado. Aí o menino come pera, fez uma frase ali, né? O menino come pera. E aí, nesse daqui, ele já não associou tanto, mas colocou o O de menino, o N de menino, e aí ela fez uma mistura. Ela colocou o A de pera, mas ela fez uma mistura aqui com o que estava lá em cima com o X. Percebe que essa criança ela acaba repetindo o X praticamente em todas as palavras. Então esse aqui é o pré-silábico. Então ela entende que como abacaxi, talvez, né, na cabeça da criança, como abacaxi é escrito com X, e abacaxi é fruta, maçã também tem X, banana também tem X, e a pera também tem o X, porque ela não associa ainda o grafema ao fonema, mas ela sabe que a fruta tem um X ali, que no caso é o abacaxi. Então esse daqui é a fase pré-silábica do pré-silábico, né? Que aí ela já consegue separar o que é letra, o que é número, o que é desenho e o que é símbolo. E aí nós temos a fase intermediária, ou o nível, na verdade, nem a fase, é o nível intermediário. Nesse nível aqui nós temos a fase do conflito. A criança sabe que o nome começa com determinada letra e conhece pelo som. Então ele sabe que começa com determinada letra e sabe o som. Por exemplo, formiga. Ela sabe que formiga começa com a letra F, mas ela não sabe onde fica na palavra que escreve. E aí ela fica sem saber onde que ela coloca isso, mas ela ainda começou a associar. Então aqui, nessa aqui, a criança, na formiga, ela colocou fei. Ali ela colocou no lugar certo. Ó, o F colocou no início, mas aí ela não conseguiu colocar os outros. Então ela só entende assim, bom, fei, aqui é formiga. Aí é fia, urso. E aí, como ela associou o F de formiga, formiga escreve com F, urso também animal, F também escreve com F. Rã, aí colocou ip. A formiga, paife, aí ó, o F lá na frente, o E de formiga, que na verdade é o que está em cima aqui, o fei,
E aí ela foi escrever formiga aqui embaixo, só que agora ela trocou, né? Colocou um F de um lado, um F do outro. E lá em cima tá a F, né? Que é mariposa. Então a gente percebe aqui que nessa criança, em 4 palavras, ela colocou o F de formiga. Então aqui é uma fase de conflito, é uma fase intermediária. Lembro que eu passei para vocês uma atividade falando assim qual a fase ou qual nível, né, de alfabetização que vocês consideravam mais difíceis. Quando eu falo mais difíceis, não é mais difícil para a criança, é mais difícil para o professor identificar. Porque às vezes você pega uma leitura dessa, por exemplo, e você não sabe em qual fase que a criança está. Porque em alguns traços ela demonstra uma fase pré-silábica, em outra fase, em outras palavras ali, ela demonstra uma fase intermediária. E aí você tem que analisar essa criança não só por um trabalho como esse ou por uma atividade como essa, você tem que avaliar essa criança num todo, olhando vários trabalhos para tentar identificar em que fase que ela está, se ela está realmente ali na pré-silábica ou se ela está no nível intermediário indo já para a silábica. Então aqui tem um exemplo do nível intermediário, que é essa fase de conflito, né? Repetindo, a criança sabe que o nome começa com determinada letra, conhece pelo som, se perguntar que letra é F, F de formiga, mas não sabe onde fica na palavra que escreve. Aí ela troca, às vezes ela coloca no final, às vezes ela coloca no início e às vezes ela confunde ali um animal com outro, ou uma palavra com outro, porque são parecidas. O estímulo correto, feito adequadamente em um ambiente promissor, é transformador. Quero terminar aqui com essa frase dizendo o seguinte: a gente tem que dar o estímulo correto, ele tem que ser feito da maneira adequada em um ambiente promissor, ou seja, um ambiente preparado, um ambiente adequado. Quando você faz isso enquanto professor, quando você sabe estimular o seu aluno, quando você se autoestimula também, que a gente chama isso de automotivação, saber por que você está fazendo aquilo, por que você está estudando essa disciplina, com certeza vai ser transformador para você, transformador para o seu aluno. Eu tenho contato com algumas professoras e eu fico maravilhado assim, com algumas professoras que até ficam emocionadas quando pegam uma criança, por exemplo, numa fase, na segunda fase ali do pré-silábico, né? E aí pega ali do pré-silábico ou na pré-silábica e aí vai acompanhando essa criança. Quando a criança faz a primeira frase e entra ali no período alfabético ou no nível, entra ali no nível alfabético, a professora fica maravilhada, chega, se emociona assim, como que é bonito. E aí a gente lembra do nosso livro, né? O menino que aprendeu a ver. E aí o menino fica tão feliz, a mãe fica feliz, o pai fica feliz, a professora fica muito satisfeita com esse processo de construção. E trabalhar com o ser humano é maravilhoso. E quanto mais estímulo a gente tem, quanto mais a gente se permite conhecer, mais a gente se transforma, mais a gente consegue ajudar os outros. E como disse o grande Rubem Alves, mais a gente fica bonito por dentro. Até a próxima aula, um grande abraço, qualquer coisa, manda mensagem aí para mim. Até mais, fique com Deus.